a gente já falou, né? 28 de abril é o dia da sogra. Para muita gente vem acompanhado de brincadeiras, estereótipos e até alguns desafios na convivência. Mas, mais do que piada, essa relação faz parte da vida, né? Quem tem família tem sogra. E pode ser muito mais leve do que a gente imagina. Para falar sobre esse relacionamento, né, a convivência e como construir uma relação mais saudável, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Sueli dos Santos Silva. Sueli, muito obrigada por ter vindo para falar sobre esse tema que para muita gente é meio espinhoso, né? As pessoas às vezes não gostam de falar, né? E por que essa relação ainda é marcada por estereótipos, né? Como eu falei ali. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham, então. Olha só, muitas pessoas acabam carregando esse assunto ainda como um tabu e criando uma imagem até muitas vezes ruim sem ter sogra. Quem não tem ainda sogra já tem às vezes uma imagem ruim, né, sobre o que se diz muito desse papel. Uhum. E por que isso, né? Algo cultural? Não tem um porquê, tem a ver com relacionamento mesmo, né? Com a relação familiar, assim como às vezes tem que diz que tem o filho preferido, irmão tem ciúme de irmão, a nora pode ter ciúme da sogra, aquela confusão toda que tem em toda a família, né? Por que com a sogra? Muitas vezes até pela expectativa, muitas vezes, né? A sogra lança para a nora, para o genro, ou até o genro e a nora lançam sobre a sogra. Então, por esperar, às vezes, ter muita expectativa no relacionamento acaba se frustrando. E, inclusive, a relação, né, o vínculo. A gente vai falar até muito mais sobre os maridos, né, porque muitas vezes a mãe tem um vínculo muito próximo com o filho. Então, quando esse vínculo está por se separar, acaba a mãe entrando num sofrimento também, muitas vezes, e não conseguindo lidar. Até porque em casa, né, vem já de antigamente, que muitas vezes as mulheres faziam mais as coisas em casa, ajudavam suas mães, mas o homem acabava que a mãe sempre fazia muito mais as coisas dentro de casa, né? Então, quando casa, muitas vezes não tem esse compromisso na sua residência, né, na sua casa com a sua esposa e acaba gerando muitas vezes esse conflito. Então, muito é pela expectativa. Você falou de antigamente, muita coisa mudou, né? Felizmente, sim, eu acho, né? E eu acho que os relacionamentos mudaram também. Ficou mais o tabu, como você falou, né? Mas para quem ainda não tem, é possível construir uma relação mais saudável, né? Entre sogras, noras, genros? Sim, sim, Fábio. Muitas vezes esse papel pertence ao parceiro ou à parceira. A gente estava trocando uma ideia antes e falando, porque muitas vezes fica ali entre juiz, né, em quem defende quem sim, fica do lado de quem. O papel do filho nesse caso, isso, né, ou da filha, enfim. E a gente vai falar que o parceiro e a parceira tem um papel de ponte entre o relacionamento da sogra com a nora ou com o genro, né? Por que ponte? Porque muitas vezes é ele quem vai conseguir ajudar o parceiro, a parceira a colocar limite nesse relacionamento. Né? Precisa ter limites, precisa ter posicionamentos, mas quem conhece mais, né? O filho, a filha. Então, é ele quem pode ajudar nesse colocar, né, a ponte entre um e outro, né, para ter um relacionamento mais saudável. E você falando sobre isso, Suelen, é importante porque quando se fala de relacionamento, né, já conversei várias vezes contigo mesmo, ou com outros terapeutas e psicólogos, de que cada um tem a sua cultura, a sua mochila, né, quando eu vou para o relacionamento, sim, né? Então, talvez essa ponte seja até para traduzir o que eu queira tá falando com a minha sogra, mas para ela é uma cultura, a minha é outra, então quem está no meio realmente precisa fazer essa tradução, mais ou menos isso, né? Isso mesmo, Fábio. Até porque hoje o que torna um relacionamento mais saudável, nenhuma família nunca vai ser perfeita, né? Mas o que torna um relacionamento familiar mais saudável é justamente o respeito. O respeito é a base para isso. Respeito, a empatia, uma comunicação clara, leve entre as famílias, né? E aí, quando casa-se, a gente acaba deixando a família de casa, né, para construir a nossa família. Então, o parceiro, a parceira acaba tendo um posicionamento, sim, dentro do seu lar. Não é sobre não honrar, não é sobre afastar, mas é colocar esses limites. E aí, justamente por isso que acaba sendo a ponte, né, para ajustar o relacionamento entre uma família e outra. Como construir esses limites sem gerar conflito? Muitas vezes o fato de, como falei, a conversa clara, comunicação clara. O que a gente acaba tendo muito contato é até a interpretação. Muitas vezes a sogra não disse ou a sogra nem pensou algo, a nora ou o genro já está imaginando, ou vice-versa, né? A nora, o genro também. Não interpretar sobre aquilo que acha,
mas ter uma realidade, né? O que realmente está tendo, o que realmente está acontecendo, o que realmente está sendo falado. E aí, como eu falei, sobre a questão da empatia, se colocar no lugar, né, do outro. Até porque, assim, a sogra quer ver o quê? O filho, a filha construindo a família, né? Uma família saudável, uma família feliz. Então, por que, né, trazer um contexto de destruição, de desentendimento? E então é muito importante a questão da empatia. Quando a gente falou de limite ali, o limite é importante também para a individualidade do casal, né? Para que ele construa, como você falou, é uma nova família, né? A família de origem fica lá, com todo lugar, com toda a honra, mas tem que ter essa individualidade ou do casal ou da família que vai sendo construída, né? Tem que ter até para o relacionamento não ter conflitos, né? Então tem que ter essa individualidade, sim, separar. Cada um de nós temos um papel dentro da família que nós estamos, né? E quando nós estamos construindo a nossa família, qual é o nosso papel dentro da nossa família? Então, sim, tem que ter uma individualidade, tem que ter uma separação, né? E não ter a comparação. Acho que a comparação também é algo bem importante, né? Porque cada família é única, cada pessoa carrega a sua história, então ninguém vai ser igual a ninguém, não vai ser perfeito também, mas a questão da empatia e o respeito, como nós vínhamos falando, vai gerar esse vínculo. E justamente tornar a família saudável e tranquila, né? Então não é necessário muitas vezes a família ficar afastada, né? Não ter relacionamento. É sobre ter, mas com a empatia. Su, no teu consultório ou, né, nos teus estudos, a minha história particular também, né, o que eu já tive, algum trauma, né, o que eu carrego da minha história de vida antes de ser casado ou não, pode refletir nesse relacionamento com a sogra também? E daí talvez ainda mais urgente ter um tratamento para isso? Pode, Fábio. Inclusive, vamos retornar lá no tabu, porque muitas vezes é isso. Eu já vivi, a pessoa às vezes já viveu uma história com uma sogra ou já viu algo acontecendo, então acaba tendo aquela visão, né, que eu nunca vou ser suficiente para minha sogra, né, não vou ser a nora, o genro perfeito que ela espera, ou da sogra também pensar algo sobre. Então, muitas vezes, sim, pode até vir. Por isso que, às vezes, não se dá uma boa relação, porque já vem com essa imagem. E aí, na terapia, a gente trabalha muito isso, né? Na terapia cognitiva comportamental, que tudo que você leva para os teus pensamentos, né? Eles te levam a conduzir os teus sentimentos. Então, muitas vezes, tu tá bloqueado para ter uma relação com a tua sogra. Por quê? Porque tu já tá pensando que não vai dar certo, já tá pensando que não é bom, já tá pensando que tu não vai ser suficiente. Então, tu acaba colocando uma barreira ali emocional e realmente não consegue fluir daí o relacionamento. Para a gente encerrar, uma dica para deixar essa relação mais leve, né? Porque, como você falou, as piadas rir pode ser mais leve, mas as piadas podem atrapalhar, né? Aquela piadinha de sogra, a mesma coisa que às vezes tem... as pessoas têm costume, às vezes, de fazer essa brincadeira, às vezes o marido fala mal da mulher fala mal de marido, às vezes só para agradar o grupo, né? Então, assim, como deixar mais leve sem levar para esse lado pejorativo? Talvez se permitir, sabe? Se permitir ter um relacionamento saudável. Construir um relacionamento com a sua sogra. Talvez essa é a melhor e maior dica assim, que eu posso dar, se permitir construir. Dia após dia, às vezes a conversa, a forma de expor também a vida, porque é aquilo, o que acontece dentro de casa, mas o relacionamento às vezes é numa visita, às vezes é num passeio juntos, mas é se permitir. Tá certo. Obrigada pelo esse papo Fábio. Tão construtivo, né? É importante a gente falar sobre esse assunto sempre, sobre relacionamentos. Volte sempre, Sueli. Muito obrigada. Obrigada a todos. Gente, aproveitar para dar um beijo para minha sogra, Dona Mari Martinello. Quer mandar um beijo para tua? Sim, vou mandar um beijo para minha sogra Maurita. Beijo para todas as sogras, né?